Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Marcos Saravalli, estrategista-chefe de investimentos da Sara Invest. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito pouco debatido, eu acho que nas redes sociais, mas é importante deixar esse registro, essa revolução positiva que está acontecendo. Tá? Geralmente a gente critica muito decisões públicas de governos, mas esses pontos aqui que a gente vai debater aqui agora, está acontecendo uma revolução. Essa revolução é positiva para a sociedade brasileira, é positiva para todos. Você está fazendo parte dessa revolução e acreditem, o Brasil é vanguardista, ou seja, tem muitos estrangeiros que vêm para o Brasil para aprender como o Brasil lida, principalmente com as questões financeiras, né? O sistema financeiro nacional realmente é uma revolução e é exemplo para muitos países. E é isso que a gente vai debater aqui, utilizando alguns artigos recentes publicados, mas para você entender também o que está acontecendo. E você, com certeza, já está sentindo um pouco dessas mudanças. A gente vai ver isso também aqui, alguns números, tá bom? Lembre sempre de deixar o like, né, no vídeo, se inscrever no canal e também deixar nos comentários, né, o que você tem achado também sobre essa movimentação, se você já faz parte e tem utilizado algumas informações que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas principalmente quando a gente fala sobre sistema financeiro no Brasil, né, ou as características do Brasil, a gente lembra de vários. O que é o Brasil? O que o estrangeiro vem conhecer aqui no Brasil, né? Praias, turismo, enfim, outros fatores. Mas a grande parte, tem uma parte importante, cujos estrangeiros vêm aqui no Brasil conhecer o nosso sistema financeiro nacional, né? E basicamente, o que tem acontecido? A gente tem sim uma agenda regulatória, a gente precisa reconhecer que não é desse governo, do governo anterior, é uma agenda regulatória já das últimas décadas, né, aqui no Brasil, principalmente de 2010 para cá, que o governo vem introduzindo essas mudanças regulatórias no setor, proporcionando realmente a criação, né, e também todos esses estímulos, principalmente as empresas conhecidas como fintechs, né? E essa regulação financeira, ela é usualmente, né, em diversos países, ela funciona como um vento contrário, ou seja, são fatores que jogam contra a criação de novas empresas, fintechs, revoluções. Então, sempre quando vem alguma crise, por exemplo, a gente tem as discussões regulatórias que acabam piorando, trazendo mais burocracia, mas aqui no Brasil está acontecendo justamente o inverso e, felizmente, a gente precisa reconhecer, a gente precisa parabenizar principalmente o corpo técnico do Banco Central, que tem feito esse trabalho ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, aqui no Brasil. Então, esse movimento regulatório, ele é contra, né? Na verdade, ele vem favorecendo principalmente a evolução contra todo o sistema que a gente tinha até 2010, quando a gente tinha realmente de certa forma, até um oligopólio entre 5 grandes bancos aqui no Brasil, que tinham, com certeza, continuam tendo lucros recordes, mas a gente tinha uma concentração muito grande em grandes bancos. O que a gente consegue ver aqui nesse gráfico, né? A partir ali de 2009, 2010, né, por exemplo, hoje aqui no Brasil, em 2022, que a gente está gravando esse vídeo, a gente tem uma série, né, centenas de fintechs, startups, que aumentam realmente o acesso do brasileiro a serviços financeiros. A gente consegue ver no gráfico ali que o acesso, né, do brasileiro ao sistema financeiro era em torno de 57%, né, ali em 2009, a gente consegue ver aqui no gráfico, e em 2022, né, até o segundo trimestre de 2022, que a gente tem informação até esse momento, essas fintechs, as startups, façam com que o brasileiro se comuniquem com o sistema financeiro, passando 57% desse acesso para 86%. Então, essa é a revolução que está acontecendo e você já está sentindo com certeza. Então, a gente tem um acesso aí, passando de cerca de 110 milhões de pessoas para 185 milhões de pessoas, né? Ou seja, trazendo aí mais de cerca de 75 milhões de brasileiros para o sistema bancário, sistema financeiro nacional, tá? E basicamente também a gente precisa entender que a concorrência também tem aumentado e isso tem gerado também maior competitividade, melhores serviços, menores custos nessas empresas, né? Isso também tem elevado o nível de serviços. Você tem percebido, né? Por exemplo, deixa aqui nos comentários qual que é o seu banco. Provavelmente você mudou de banco ou você tem banco
num banco que não são os 5 maiores bancos do país. Até 2010, a gente precisava abrir necessariamente uma conta num grande banco, né? Não vou citar nome nem dos grandes bancos, todo mundo conhece, nem de um banco pequeno, mas provavelmente hoje você pode ter conta só num banco digital, que não necessariamente é um grande banco, né? E isso vem trazendo melhores serviços, menores custos e maior competitividade, e isso sempre por conta dessa regulação, desse aumento, né, desse estímulo feito principalmente pelo Banco Central ao longo desses últimos 10, 12 anos aqui no Brasil, né? Então vamos dar uma olhada também em outro gráfico para vocês entenderem uma outra revolução que também faz parte desse indicador, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Dá uma olhada aqui, ó, o que a gente tem em relação ao Pix, né? Muita gente ainda não entendeu a utilização do Pix, né? Mas basicamente essa revolução ela vem em 5 grandes setores, né, da economia do sistema financeiro nacional. A gente está falando primeiro pagamentos instantâneos, só para vocês entenderem um pouco da gama, né, pagamentos instantâneos. Depois a gente vem do Open Finance, depois na segunda licenciamento, aquisição de pagamentos e seguros. Vou citar aqui alguns nomes de algumas empresas que alguns de vocês conhecem, outras estão por trás dessas operações, mas a gente tem a Ed, a Bankly, a Starbank, Zip, ali na parte de Pix, né? Open Finance, a gente tem Belvo, Datanomic, a gente tem a Clave e a Quantum. Na parte de licenciamento, a gente tem a Cora, Creditas, eBanks, Lend, Neon, a própria Nubank, né? A parte de aquisição de pagamentos, a gente tem a própria PagSeguro, Stone, Summap, essas são mais comuns no nosso dia a dia, né? A gente tem também a Marvin, e também a gente tem na parte de regulatória aí também de seguros, a gente tem a Peer, Stone, a Justus, só para citar aqui algumas empresas que fazem parte do nosso dia a dia e dessa revolução. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o Pix, né? O que a gente tem aqui nesse gráfico? Basicamente o Pix, até 2020, a maioria dos consumidores usava dinheiro aqui no Brasil, né? Ou outros meios eletrônicos, como por exemplo o boleto, né? Bastante antiquado, que levava às vezes uma média de 2 a 3 dias para fazer uma liquidação, para você realmente confirmar um pagamento. E a partir de novembro de 2020, o Banco Central ele lança o sistema de pagamento instantâneo Pix, né? Basicamente um pagamento em tempo real que fornece gratuitamente, isso que é muito importante, reduzindo os custos das transações, trazendo mais competitividade, trazendo mais benefício, trazendo mais pessoas, maior bancarização para os consumidores, né? E essa transferência instantânea de dinheiro e liquidação entre as contas nas instituições participantes, né? O que a gente consegue ver nesse gráfico? Em menos de 2 anos, o Pix hoje já foi utilizado por quase 140 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, cerca de 75% da população, e o Pix respondia por 27% de todas as transações de pagamentos e cerca de 11% do valor de pagamento. Tá? É lógico que hoje é bastante comum a gente utilizar para pequenas transações, mas vem ganhando também no volume de transações e também em relação aos volumes financeiros transacionados, né? Hoje, mais de 1/4 aí, 27% de todas as transações são realizadas via Pix aqui no Brasil, né? Então, basicamente, o Pix ele é gratuito para todos os consumidores, né? A gente tem o Pix, uma experiência padronizada para todo consumidor em tempo real e 24/7, então funciona todos os dias, todas as horas, né? Sem nenhuma exigência de tempo, né? Então, essa experiência ela tem sido um sucesso. Para a gente citar aqui alguns exemplos, tá? A gente aqui estou utilizando aqui uma referência de um site, depois a gente vai deixar essa referência aqui da Andreessen Horowitz sobre esse paper, tá? Sobre essas informações, mas são informações públicas aí que acho que valem ser debatidas e parabenizadas, né, em relação a essas informações. A gente tem uma série de outras informações, mas essas são 2 informações que eu selecionei aqui para vocês. A gente consegue entender que nesses últimos 10, 12 anos no Brasil, a gente tem um nível muito maior de bancarização, ou seja, de pessoas que têm acesso ao sistema financeiro, que estavam fora, né, do sistema financeiro, mas a gente precisa reconhecer mesmo que o Brasil ele é vanguardista, né, e muitos estrangeiros, né, por incrível que pareça, americanos, europeus, né, asiáticos, vêm para o Brasil para entender e para aprender com os nossos profissionais aqui, e isso você, com certeza, está fazendo parte dessa revolução, principalmente aqui por conta desse gráfico aqui. O Pix, acho que é um grande exemplo que todo mundo entende, todo mundo está usando. Ele é muito fácil, gratuito,
traz a liberdade, traz a facilidade, né? É lógico que precisa entender sempre aí dos riscos, né? Infelizmente, também é um aprendizado ao longo do tempo, mas também, lógico, o sistema financeiro, que a gente sempre fala de dinheiro, tem também a parte ruim, né? A parte da tentativa de golpes, enfim, toda essa possibilidade, mas com certeza o benefício, né? Trazer as pessoas para o sistema financeiro, a segurança, a agilidade, né? Toda essa parte de bancarização e a competição, principalmente, trazendo melhores serviços, melhor qualidade, menores custos para todo mundo, e isso realmente a gente precisa reconhecer, tá? Então, muito bom essas informações. Quem precisar, quiser conhecer mais sobre esse paper, sobre esses estudos, eu posso mandar para vocês. E deixa aqui nos comentários qual que é a sua instituição financeira. Provavelmente você mudou ou já não tem, né, uma conta num grande banco, por exemplo, ou tem duas contas, isso é bastante comum, né? Por exemplo, eu tenho 2, 3, 4 contas diferentes, uma para cada objetivo, mas tem muita gente que hoje só tem conta num banco digital, por exemplo. E isso, de novo, foi um ambiente que foi sendo construído ao longo dos últimos 10 anos, por conta principalmente de mudanças regulatórias aqui no Brasil, estimulando a concorrência, a melhora do serviço, a melhor qualidade. Isso a gente consegue ter, e a gente vai continuar nessa evolução e a gente vai continuar mudando esses índices que a gente tem aqui, com certeza, tá bom? Lembra de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau!